a palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: a era do Espírito. Meta de hoje: leitura das páginas 17 a 19. Obedecer à direção do Espírito. Uma vez que a obra é do Espírito, é Ele quem orienta aonde se deve ir. Em sua segunda viagem, Paulo levou Silas e Timóteo consigo, conforme lemos, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Atos 16:6. É o Espírito Santo quem envia e dirige cada passo do enviado para a pregação do Evangelho nos lugares. Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de ir à Ásia Menor para pregar a palavra. Novamente vemos o Espírito agindo. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16:7. Mais uma vez vemos que o Espírito está no controle e a obra é dele. Não lute contra o Espírito. Enquanto contornavam Mísia em direção a Troade, atravessaram toda aquela região da Ásia Menor sem conseguir pregar o Evangelho. Não conseguindo ir para a região norte, eles continuaram em direção ao oeste e pararam em Troade, uma cidade portuária. Naquela noite, Paulo teve uma visão conforme o relato. Um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos capítulo 16, versículos do 9 ao 10. A Macedônia ficava no outro lado da costa. Isso evidencia que a obra é do Espírito. Se Paulo, em sua segunda viagem, se houvesse ocupado da Ásia Menor ou da Bitínia, talvez não tivesse tido mais tempo de ir à Europa. Mas, graças a Deus, o Espírito mandou Paulo e sua comitiva para a Europa, por onde o Evangelho se espalhou. Ainda na segunda viagem, Paulo partiu para Filipos, onde foi perseguido, preso e açoitado. Depois fugiu para Tessalônica, onde novamente foi perseguido e partiu para Bereia. De lá, fugiu para Atenas. Ali, ele foi usado pelo Espírito para pregar o Evangelho aos gregos, povo extremamente místico e politeísta. Em seguida, viajou até Corinto, onde vemos outro arranjo do Espírito Santo, pois Paulo estava sozinho, necessitando de meios para sua sobrevivência. Por isso passou a fazer tendas. Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 3. Corinto era uma cidade muito importante. Ficava localizada num istmo, um estreito de terra que se liga a outra porção maior. Essa importante cidade sediava os Jogos Istmicos, tão famosos quanto os Jogos Olímpicos de Atenas. Por ocasião desses jogos, Corinto também recebia pessoas da Península Itálica, mas como não havia hospedagem suficiente, os visitantes compravam tendas. Nessa ocasião, Paulo encontrou um casal que também fazia tendas. Muito provavelmente, ele não sabia onde comprar matéria-prima, então precisava procurar quem já fazia esse trabalho. Foi quando se aproximou de Áquila e Priscila. Vemos novamente o arranjo do Espírito. Por causa da necessidade de se sustentar, Paulo conheceu esse casal que se tornou tão precioso para ele, não somente em Corinto, mas também em Éfeso. Atos capítulo 18, versículos do 18 ao 19. Áquila e Priscila foram para Éfeso entre a segunda e a terceira viagens de Paulo. Lá abriram sua casa para que a igreja se reunisse.
Ademais, quando Apolo passou por Éfeso, esse casal ensinou-lhe com maior precisão o caminho do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 26. Isso não é coincidência, mas é obra do Espírito Santo. Querido leitor, não é por acaso que você está lendo este livro. Pelo contrário, é obra do Espírito. Independentemente de onde você estava, o Espírito Santo o achou. Ó Senhor Jesus! Não considerar a vida preciosa para si mesmo. O Espírito Santo comanda toda a obra de Deus na terra. Ainda no livro de Atos, lemos: Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Atos 20:16. O apóstolo Paulo, na terceira viagem, estava determinado a ir para Jerusalém, se possível, no final da festa de Pentecostes. Por esse motivo, estava com pressa e não quis passar em Éfeso. Quando o navio aportou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Versículo 17. Na comunhão de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, vemos um dos trechos mais tocantes da Bíblia. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos capítulo 20, versículos do 18 ao 23. Ao longo desse trajeto de ida para Jerusalém, em vários lugares surgiram profetas e irmãos dizendo a Paulo para não ir por causa das cadeias e tribulações que o esperavam. Paulo, no entanto, estava determinado: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Esse é o espírito que devemos ter. Vamos pregar o Evangelho com esse espírito de Paulo, não considerando em nada nossa vida preciosa para nós mesmos. Não tenhamos autocompaixão. Paulo não mediu esforços. Para servir ao Senhor, ele esmurrava seu corpo e o reduzia à escravidão. 1 Coríntios 9, 27. Que esse espírito nos estimule. A volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater o bom combate e correr a carreira. Um atleta de alto desempenho, quando se prepara para as Olimpíadas, treina por 4 anos seguidos. Ele busca melhorar seu desempenho a cada momento. Quando chega a hora da competição, esse atleta não olha para mais ninguém, nem se distrai com nada. Ele fica extremamente focado na competição. Da mesma forma, devemos correr focados na carreira que nos está proposta, não olhando para as coisas terrenas.